Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos a mais um Filosofia de Boteco. Esse aqui que é um refúgio, não vou dizer de sanidade, porque nem sempre a gente tem discussões, né, que promovem discussões light. Mas o que é um refúgio aconchegante para você que está um pouco angustiado na sua quarentena? Eu tô não próximo fisicamente, mas estou tendo o prazer de ver, dessa vez não do meu lado, mas à minha frente, Zé Barreto e Zico. Vamos deixar o Zico por último. E dessa vez, me conta, Zé, tá tudo bem com você aí na sua residência? Fala aí, gente. Fala aí, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí a gente se reunindo. Pela primeira vez, todos agora real, distantes, isolados. Pela primeira vez a distância... É o lockdown no podcast. É fazer uma simulação do que vem por Boa. aí. Só faltou botar a máscara. Mas aí, em casa, como a gente tem... Em casa não precisa. Em casa não precisa. Então, se você está ouvindo aí, seja muito bem-vindo a esse podcast que mais cresce na sua quarentena. Na sua quarentena, é isso aí. E aí, Zico, tudo bem com você? Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os Gabis e todos os Cláudios que estão ouvindo aí. Né? Como sempre, é um prazer inenarrável estar aqui. E é estranho gravar, né, um Fibo totalmente online, né? Porque vai muito contra o nosso próprio nome, né? Mas em tempo de quarentena... Ainda não inventaram um bom boteco online, infelizmente. Não. Mas, isso é uma boa discussão também para a gente ter. Mas, Zé Delivery patrocina nós. Zé Delivery patrocina nós para que a gente possa beber de forma segura durante o podcast remoto. Sabe, eu vou introduzir o tema desse episódio fazendo uma pergunta ao Zico. Zico, por algum acaso, você esteve distraído no dia de hoje e por isso talvez a gravação desse podcast tenha atrasado um pouco em relação ao horário que a gente combinou? Cara, acho que sim, a chance é bem alta. Mas a minha cabeça estava tão focada no que eu estava fazendo que eu não lembro de ter feito nada além disso. Então... Entendi. Não, então vamos lá, Zé, para a definição da palavra que vai ser o tema do nosso podcast, que é concentração. Nem sempre é o forte do Zico, né? Mas vou dar a definição e depois ele pode... Não, desculpa aí, o senhor Foco, perdão. Não, depois Capitão Foco tá foda aí. A gente não chegou ainda no momento autocrítica, então vou só para o momento de definição. Vamos lá. Substantivo feminino, concentração. 1, ato, processo ou efeito de concentrar-se. Ok. O segundo é químico, eu nem vou ler. Foda-se, é concentração química. 3, ato ou efeito de agrupar o que se acha separado. Isso é bom. Disperso ou separado. 4, ato ou efeito de se reunirem várias pessoas ou coisas num ponto determinado. Isso é o que a OMS não permite. Exato. Então, e 5, ato ou efeito de orientar a atenção ou as energias para um tema ou objetivo determinado. Bom, estamos aí, né? Chegamos onde a gente queria. Esse é o 5 que eu acho que vai guiar a nossa discussão. Eu vou perguntar para o Zico de novo, para a gente entrar no tema. Queria saber de você, Zico, uma coisa. Qual é o maior obstáculo seu para se manter focado em uma coisa? Cara, no dia a dia. Literalmente. Não, literalmente, eu tenho um déficit de atenção absurdo, assim. Né? Então eu tenho que ficar criando métodos para ficar focado. Deixar o celular longe, desativar a notificação de aplicativos. Tipo, não tem nenhuma notificação de nenhum aplicativo. O único que eu tenho é e-mail. Somente nesse período de quarentena, tem que responder o e-mail às vezes com certa agilidade. Mas quando eu era criança, minha mãe sempre brinca com isso, assim.
Tipo, ela tirava tudo de perto pra fazer lição de casa. Aí quando eu olhava, eu tava brincando com um lápis, tá ligado? Uhum. Então, não adianta, o problema sou eu, não é o que tá do lado. Mas sim, tem técnicas pra que ajudam, tá? Só isso que eu quero dizer. Zé, Hum, você vai fazer o mais específico. vai lá. Na sua quarentena, você tem se considerado uma pessoa focada ou uma pessoa dispersa? Focada no TikTok. Não, Não falei aonde? Falei, eu Não falei pensei. aonde? ó, gente, pra quem quiser, Isso, começa Zé.Barreto aí. no TikTok, hein? É o mesmo perfil do Instagram. Mas Cara, eu acho. Essa pergunta não tem uma resposta específica, porque eu são fases, entendeu? A gente já tá, sei lá, 8ª, 9ª semana de quarentena. Eu já tive meus momentos de dispersão, já tive meus momentos de foco, por exemplo. Há umas 2, 3 semanas eu fiz um curso que eu fiquei, mano, total focado nesse curso que eu tava fazendo, aí eu tava fazendo várias pesquisas e tal. Essa semana mesmo, agora que a gente tá passando, meio que eu tô meio largado assim, né? Não tô fazendo muita coisa, mas eu já disse isso umas 2, 3 vezes. Não fazer nada também é fazer alguma coisa, então, tô me, assim, é foda, né? Tenho uma vida de privilegiado agora, infelizmente, porque eu não posso estar fazendo muita coisa. Inclusive, depois eu vou fazer um merchan aqui do projeto que a gente precisa divulgar nesse podcast também. Mas é isso. Tem momentos que eu tô concentrado, tem momentos que eu não tô disperso e tô, sei lá, pensando várias coisas da vida que não sejam só coisas negativas que tá acontecendo agora. Eu gostei da sua observação e faz sentido mesmo. A gente chegou num ponto em que não dá mais para fazer a pergunta: o que você está X ou Y na quarentena? Porque a quarentena já é uma vida, né? Já, Então você então. já pode ter ficado X e Y na quarentena. Mas enfim, quando eu penso em concentração na quarentena, eu tenho me achado até que disciplinado e bem focado. E Uhum. eu acho que eu tenho sido mais focado na, na, na quarentena no geral, porque eu tenho conseguido me manter longe do celular, fora do meu expediente. Como eu tenho expediente, aí já vamos começar, vou jogar essa pergunta Ah, pro Zico e a gente vê. Eu tenho expediente fixo, das 7 às 16. Isso me ajuda a me concentrar no trabalho das 7 às 16. Eu tenho um tempo de transição, e aí tenho tentado me concentrar no que eu acho que é fora do trabalho, então leitura, filmes, etc. Você, que não tem exatamente um expediente fixo na quarentena, porque, enfim, você não está dando aula com a mesma frequência, não tem seus alunos e tal, isso está te prejudicando, Zico? Cara, absurdo, porque a escola tem tentado se adaptar cada vez mais, né? Então os horários mudam com uma certa frequência, sei lá, uma vez por mês, minimamente, a gente está mudando os horários, né? Então já é difícil de eu me programar, desde programar o meu sono, por exemplo. Pode ser que o horário da semana que vem mude, então eu já não sei se segunda-feira eu entro às 8 horas para dar aula ou vou entrar meio-dia, né? E aí, às vezes, sei lá, preparar uma aula, né? Se for uma aula que eu quero fazer muita coisa, vou ter que preparar no dia anterior. E aí, o que eu tenho no dia anterior para poder fazer? Então, você tem que ficar fazendo quebra-cabeça o tempo inteiro com seus horários, né? Isso dá um certo problema. E aí você tem as questões pontuais, desde tipo, sei lá, parar para fazer a comida, mas se você tem a aula, semana que vem a aula vai ser a 1, por exemplo, e você, tipo, da meio-dia a 1, depende, você vai conseguir fazer um prato que você, sei lá, demora mais de uma hora, meia hora pra fazer e comer, sabe? Às vezes parece besteira, mas faz falta. Tá bem minimamente, saber o que eu vou fazer daqui 2 semanas, por exemplo. Uhum. Eu acho que uma das coisas, aí até vou perguntar para o Zé, mas acho que uma das coisas que é mais que mais prova que, pelo menos nunca tinha parado para pensar nisso, esse tema está me fazendo ter conclusões durante o episódio, mas é muito ruim quando você não consegue se concentrar numa coisa e tenta fazer duas ao mesmo tempo. Então, eu, por exemplo, tenho... Isso é o meu erro fatal de todos os dias da quarentena ainda, que é, como eu tenho acordado muito em cima da hora, porque, bom, não tem mais aquele ritual de tomar banho, pega o transporte, vai pro outro lado da cidade, o cacete,
você fala assim, foda-se, vou acordar. Eu pelo menos falo, foda-se, vou acordar 15 minutos antes do meu expediente, porque eu só preciso escovar os dentes, trocar de roupa e descer, porque é isso que eu tenho feito minimamente. E aí o que acontece? Quando dá 7 horas, que é quando eu deveria estar online, eu estou ligando o computador, digitando minha senha enquanto eu mastigo um pão. Então, o meu café da manhã É indigesto. Não, e eu não consigo me concentrar nele. Eu como, ele acaba sem que eu perceba. Ele é totalmente indigesto. E aí eu fico me perguntando, Zé, se você acha que você que tá tendo essa oportunidade de fazer seu próprio cronograma, você acha que você está conseguindo se concentrar, por exemplo? Bom, de manhã eu vou fazer o exercício físico. À tarde eu vou gravar um vídeo, você está gravando de vez em quando para suas redes sociais. E de noite eu vou fazer, sei lá, foda-se, não vou me concentrar em nada. Vou ficar TikTok, Instagram e filme, sei lá. Você acha que está conseguindo fazer bem essa divisão? Tá, mas antes disso eu só queria tirar uma dúvida, a história que você estava contando, que é, antes você acordava, tomava banho, você agora só tomou um banho por dia? Como é que é essa sua vida rotineira? Então, sabe que ultimamente, às vezes eu tenho tomado 2, mas ultimamente eu não tenho tomado banho antes do trampo como eu tomava antes. Entendi. Porque é só descer a escada, velho. Não, tudo bem, é só por curiosidade aqui. Justiça. Mas não, faz sentido. A rotina que eu tenho é, todo dia eu tô acordando cedo, isso é um negócio que eu não tô me dando o luxo de fazer na quarentena, que é dormir até mais tarde. Então, tipo, meu relógio desperta às 6h30, então 6h30 eu tô acordando, vou lá, tomo um café e vou fazer exercícios. Me coloquei, faz umas 3 semanas seguidas, diretas, que eu tô fazendo exercício todos os dias, regularmente, até de sábado e domingo. Que em tese é alguns alongamentos, caminhada e por aí vai. Faço todo exercício de manhã. Hoje eu não fiz porque tava chovendo, mas foi o único exclusivo. E aí eu volto, tomo o meu banho, como mais alguma coisa. Aí normalmente eu venho pro computador, vejo o que eu faço e tudo mais. O que eu tenho para fazer, vejo meus e-mails. Mas você acha que na quarentena, cada ação sua está sendo mais produtiva do que, por exemplo, quando você tinha que ir ao trabalho? Tá. Acredito que sim. Me parece também, eu olhando de fora, me parece que você tá conseguindo fazer mais coisas do que quando você trabalhava e em tese tinha, assim, expediente fixo, entendeu? Sim, sim. Eu acho que não sei se teve uma grande mudança, assim, nossa, como que ele tô bem mais concentrado, mas eu sinto, sim, algumas mudanças durante o meu dia que eu penso que tá me rendendo mais, assim. Por mais que eu não esteja produzindo muitas coisas, mas pelo menos o que eu faço pra mim tá sendo bem rentável, assim. Concordo com o que você tá falando. Tudo bem, até porque, como a gente já falou, também não é uma competição. Mas eu queria fazer uma coisa aqui, Zico, que é o seguinte, que é fazer a famosa opinião impopular. Eu tenho algumas opiniões impopulares que as pessoas já conhecem, que é basicamente assim, eu não gosto de suco de laranja e algumas outras. Também não gosto de, sei lá, do goleiro Marcos do Palmeiras, que as pessoas tendem a achar que ele é simpático e ele é imbecil. Inclusive, agora eu não gosto mais dele, porque ele é um grande fã do nosso presidente. Mas, enfim. Exatamente. Mas, enfim, uma coisa que as pessoas odeiam, tem uma aversão, mas é fundamental para a concentração, do meu ponto de vista, talvez tenha até estudos que embasem isso, é acordar cedo e na mesma hora. Porque... Acordar cedo o quê? Acordar cedo e na mesma hora. Então, por exemplo, assim, eu vou acordar, tipo, Zé, tô 6h30. Então é todo dia, cedo, tem que contemplar esses dois, cedo e na mesma hora. E para mim, o conceito de cedo é tipo, sendo legal das 8 horas. Então, assim, não tô cagando regra, se você quiser dormir até meio-dia, durmo. Mas no meu ponto de vista, eu tenho um dia muito mais organizado e passo mais tempo concentrado se eu acordo cedo e sempre no mesmo horário, porque aí parece que você tem, não sei como posso dizer isso, mas parece que é como você fazer Mas é fácil de perceber isso.
Quem acorda, se você acordando mais cedo, e eu gosto de dormir até tarde, mas eu entendo muito bem isso, o tempo que você acorda, se você acorda mais cedo, o seu dia rende mais, de várias formas. Porque você pode falar assim, ao invés de acordar às 8, eu vou dormir mais 4 horas e vou acordar meio-dia, beleza, né? Só que aí, a pessoa que, sei lá, se você vai terminar o seu dia às 10 da noite, né, a pessoa que acordou meio-dia e vai aproveitar essas 4 horas, ela vai terminar o dia dela às 2 da manhã. E nesse período, entre 10 da noite e 2 da manhã, você provavelmente vai estar sozinho. Então, às vezes eu tenho que fazer uma reunião. Putz, se eu tiver que fazer uma reunião, as pessoas não vão estar online, né? Se eu tiver que conversar com alguém, às vezes eu quero trocar uma ideia, meus amigos não estão dormindo, né? E as coisas funcionam, né, no horário comercial. A maioria das coisas funciona no horário comercial, desde banco, telemarketing, coisa do tipo, até o horário dos seus companheiros. Então, eu concordo com você que acordar cedo, sim, é uma vantagem em relação a aproveitar o dia. Mas eu acho também que pode ser que alguém esteja ouvindo a gente falando assim, porque eu tenho uma pessoa uma Gabi no meu Instagram, que agora ela está assistindo aulas online, e aí ela postou um dia assim, nossa, a vantagem do EAD é que eu posso assistir a aula no horário que eu sou mais produtivo, e aí é tipo stories 1h43 da manhã, ela assistindo aula de engenharia. Nossa. E aí então, alguém deve estar... Acho que quando se trata só de uma coisa pessoal, pode ser que alguém esteja me ouvindo e falando assim, acordar cedo, caralho. Se eu for dormir até as 4, é quando eu consigo... De madrugada é quando eu consigo me concentrar. Eu acho que varia de cada pessoa. Não, eu concordo com você, mas é o que você falou. Quando depende só de você, o seu horário você faz. Agora, quando você depende de outras pessoas ou de outras coisas, né, de outros lugares funcionando, a madrugada, infelizmente, as coisas não estão funcionando, né? Desde você pedir uma pizza, por exemplo, na maioria dos lugares, depois das 11, não tem mais entrega. Então, você tem que estar minimamente preparado nesse sentido. Eu quero tomar um café da manhã. Pô, se você for no meio-dia, você não vai conseguir fazer um pedido de um café da manhã, por exemplo. Nossa, a gente tem uma amiga, Gabi, que aí agora é sua vizinha, que ela adora fazer isso, que é chegar no bar 7 da noite e pedir um café com leite. É que a idade chegou para ela, né? Mas tudo bem. A idade do cacete, porque ela tem, como ela tem a rotina toda em função dela e ignorando o resto do mundo, ela acha que ela pode sentar no bar e pedir um café com leite. Não estou falando assim, um bar Bela Paulista, porque conhece, uma padaria 24 horas. Estou falando de um boteco mesmo, que os caras só estão vendendo cerveja. Mas, enfim, para a gente não difamar mais amigos, eu vou começar por mim, depois eu quero que vocês digam. Tá bom. Meu maior atual, mas eu acho que também da vida, inimigo da concentração, cada um vai ter que eleger aqui um inimigo da concentração. O meu é facilmente, de longe, o Twitter, que é feito para você se distrair. Que é basicamente composto por uma lista de mensagens que vão aparecendo a todo momento. Então, você está entediado, você atualiza e aparece mais uma. Atualiza e aparece mais uma. É como se você, não quero prestar atenção no que está acontecendo aqui, deixa eu ver o que está falando. E aí, cara, é impossível. Então, eu tenho percebido na quarentena, para falar que eu não estou 100% focado, tem vários momentos em que eu estou tentando ler, eu assisti um filme, tem dias que eu assisti um filme de 2 horas, e eu percebi que demorou 2 horas e 50, de tanto pause que eu dei nessa bosta. E aí, o que era? Uma hora foi tomar água, uma hora foi ir no banheiro, mas as outras 5 vezes que eu parei foi, deixa eu ver aqui o Twitter rapidinho aqui e tal. E aí é foda. Então esse é o meu maior inimigo disparado. Zé, o seu maior inimigo da concentração na quarentena. Talvez seja o TikTok. O TikTok é uma delas, mas acho que o meu maior inimigo generalizado é o celular. E o TikTok está dentro dele, né? Porque é foda, porque, mano, ainda mais agora que eu não tenho tantos compromissos, se eu vou fazer alguma coisa ou outra, mano, eu tô sempre pegando a porra do celular e vendo as coisas e tal. E é um bagulho que me tira a total atenção, assim. O TikTok, por exemplo, é um deles. Tudo bem que são problemas supérfluos, né? Mas é um bagulho que eu pego assim, mano, eu passo, no mínimo uns 15, 20 minutos.
em cada aplicativo. Isso é um bagulho que eu tô Mas sentindo. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos várias vezes por dia. São Então, 2 vai horas, somando o 3 horas, essa que é bagulho, a né? merda. E aí, o iPhone tem o bagulho, né, de controlar o tempo de uso, né? Uhum. Tipo, mano, eu passo 7 horas do meu dia, em média, no celular. Se você Mano, for parar. isso é assustador. Média diária. Hoje, hoje bateu 7 horas e 6 minutos. É foda, velho. Isso é muito foda. Basicamente, você está concentrado no seu celular. Então. Agora, se você olhar de outro ponto de vista. Por outro Se lado, você- eu diga, tô mais tranquilo nesses 3 últimos dias que eu praticamente não liguei a TV a TV aberta e noticiários e tudo mais Nossa, para que ver o que inveja. tá acontecendo no mundo. Mas não Inveja adianta, de você. porque não é tanta inveja assim, porque se você abrir qualquer porra de rede social, Instagram, Facebook, tá lá, a mesma notícia, entendeu? Isso que é foda. Sim. Zico, seu maior inimigo da concentração na quarentena. Cara, na quarentena, eu me mudei recentemente, né? Então, o meu maior inimigo continua sendo eu, né? No sentido de. Mas não, sabe, é louco, porque assim, por exemplo, quando eu tava só eu e minha mãe, né? Minha mãe gosta muito de ficar assistindo filme. E a quarentena dela tá sendo zerar a Netflix, ela já zerou Netflix, Amazon Prime e Globoplay 3 vezes, tá ligado? Não, mano, é impossível zerar essas streams. É impossível. Foi só um modo de mano, dizer. caralho, velho. Ensina pra ele o que é uma hipérbole. Vamos lá. Olha só, eu usei hipérbole de uma forma bem usada. Então, e quando minha mãe estava assistindo, então eu ficava fazendo outra coisa, normalmente era o celular. Mas eu tenho uma questão de quando eu estou conversando com outras pessoas, coisas assim, evitar o celular. Então, às vezes eu vou fazer alguma coisa aqui, eu trombo galera que mora comigo, né? A gente mora em 4. E aí acaba sendo uma distração. Então, putz, eu vou só pegar uma água, mas não só pegar uma água, virou 15 minutos de conversa com um. Aí, nossa, eu vou ali pegar uma Não, breja. Aí já virou meia hora de conversa. Entendeu? Você vê que eu vou emular uma situação que a gente fazia quando era fisicamente, mas agora a gente só pode virtualmente. Eu tinha acabado de anotar aqui na minha folhinha, vou mostrar para eles, vocês ouvintes vão ter que imaginar apenas. Aqui está escrito celular, uma flechinha, encontro. Eu ia perguntar para vocês se vocês já passaram pela experiência, não exatamente no encontro amoroso, mas pode ser também, ou por causa do celular, ou por causa de outra coisa, simplesmente não conseguir se concentrar no que a pessoa estava falando. Porque já me aconteceu não amoroso, mas de tipo a despedida de amigo do trabalho. E o negócio é tão tediante, ou tão eu não queria estar ali, que você se concentra em qualquer outra coisa. No meu caso, eu me lembro de um dia, estava numa churrascaria, estava passando um jogo qualquer numa TV muda, e eu fiquei, tipo, tomando uma breja, olhando ali, e aí eu tava na conversa, mas se você me perguntar o que foi dito ali, basicamente não me lembro de nada. Então, não sei se acontece isso com vocês, de às vezes não conseguir se concentrar nem na conversa do ambiente. Então, Pode falar, Zico, pode falar. vai lá, Zé. Pra mim o que pega eu tinha uma época, sei lá, talvez uns 2, eu não sei exatamente quando, 2, 3 anos atrás, que eu ficava no celular o tempo inteiro, mesmo quando estava com outras pessoas. Isso me incomodava ser assim e incomodava as pessoas, obviamente. E aí eu comecei um processo de tentar mudar, né? Ainda pego o celular e tal, mas bem raro. Só que acontece assim, às vezes... Quando você fala, né? Exatamente. Olhando daqui. É foda. Não, só pra... Desculpa te interromper. Mas às vezes você pega o celular, sei lá, eu tô conversando com você e eu falo, você já viu o vídeo tal? Aí eu pego o celular para te mostrar um vídeo. Na hora que eu pego o celular para te mostrar o vídeo, eu abro e vejo uma mensagem. Aí às vezes você fica com aquela mensagem na cabeça, sei lá, uma mensagem do seu chefe falando que você tem que entregar alguma coisa. Uma mensagem da sua mãe perguntando de algum, sei lá, sabe? Mensagem do seu amigo falando num evento que vai ter. Aí já era. Aí na hora você já desliga o cérebro e já começa a pensar naquilo. Não, é a mesma coisa comigo. Vai, Zé, fala, diga. Perdão. Não, a mesma coisa. Às vezes, cara, é foda porque às vezes você vai sair ou você vai no evento e tal,
é impossível. Não existe um rolê que você vai estar 100% concentrado naquilo. Vai chegar uma hora que outras coisas vai te chamar mais atenção. Uma delas provavelmente vai ser uma mensagem que você vai receber no seu celular ou, sei lá, qualquer outra coisa. Você se distraia com o que tá passando na TV, no bar ou no boteco. E é isso, aí você tem que lidar com essa... É que a gente, que é geração Y, a gente ainda consegue, às vezes, se adaptar, tipo, prestar atenção em duas coisas ali ao mesmo tempo, né? Só que agora esses jovens, millennials, multifacetados, mano, os caras estão ouvindo uma música, lendo um livro, numa conversa de amigos, com a TV ligada e com um tablet vendo outra coisa. É um absurdo. Você foi muito otimista aí, falando que a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo Eu ia tempo. falar isso. É comprovado que a gente não consegue, na real. A gente Não, acha que consegue. A gente acha que consegue e às vezes a gente tenta, né? Mas tudo bem. Que Tem horas que não acontece a gente ainda, né, consegue manter o mínimo de foco, se comparando com as próximas gerações, né? E eu vejo isso com meus alunos. Os meus alunos demoram muito mais tempo para se focar em alguma coisa. Eu estava conversando com uma aluna do cursinho e ela falou: a minha geração vai ser uma geração que vai ser muito difícil acostumar com podcast, porque eles estão acostumados a ver vídeos curtos, vídeos curtos, né? Então as redes sociais que eles usam o tempo inteiro são redes sociais que estão, sei lá, Instagram, Stories, tem 15 segundos, né? Quando tá no feed, o vídeo tem 1 minuto e a pessoa nem vê 1 minuto inteiro. Você pega uma videoaula no YouTube, né? E aí, conversando com alguns professores youtubers aí, né, desses que tem os canais grandes, eles falam: se você tiver um vídeo de mais de 15 segundos, de mais de 15 minutos, a retenção dele é baixíssima. Esquece, ninguém nunca vê essa porra. Não, mas ó, em defesa do podcast, a ideia do podcast é que você escute ele fazendo outras coisas, né? Sim. Não. Eu concordo com você, mas pensa na galera que, mano, tá acostumada a ver vídeo de 3 minutos. Você fala: ouve um podcast de uma... Pega o Mamilos, que tinha que ter episódio que tem 3 horas. Não, mas aí Vamos, você tem cara, que ver ouve qual um que é o negócio de 3 público. horas. Ah, não, mas aí tem públicos e públicos. Polêmica, assim que eu gosto. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Engraçados. O que eu tô falando é o seguinte: se essa geração manter o mesmo ritmo, né, pensando nos meus alunos, eles não vão... Quando chegar na faixa etária, quando tiver interesse de ouvir episódios, por exemplo, do Mamilos, que tem a ver com questões sociais, né, sei lá, que estão acontecendo naquele momento, o cara não vai querer parar para ouvir 3 horas. Não, eu discordo, porque sei lá, uns 4, 5 anos atrás, tinha uma outra rede social, não foi... Tudo bem, não era da nossa época de adolescente, mas eu também não cheguei a usar, que é o tal do Vine. E aí, tipo, o Vine é uma rede social de vídeos curtos, sei lá, acho que eram só 6 segundos. E é uma rede que tá morta praticamente, não se adaptou. Ah, mas não é por isso, cara. Ela não se adaptou porque as pessoas usavam... O Instagram era muito mais simples, o Instagram foi atualizando. Então, a minha opinião de leigo é basicamente o seguinte: eu acho que tudo, lógico, é meio óbvio, mas acho que tudo depende do seu interesse. Eu consigo ver um vídeo de 25 minutos no YouTube se ele for de futebol, por exemplo. Mas eu não assistia jamais sobre qualquer outro assunto. E acho que 25 minutos eu forcei, mas uns 15 eu consigo. E uma live de sertanejo de 5 horas? Não consigo. Eu não consigo assistir... outra coisa que me deixa... Que fode a concentração de qualquer um. Você não consegue se concentrar. É tipo assim... eu não sei dobrar camisa social. Aí você entra na porra do YouTube e aí é um vídeo de 8 minutos pra explicar essa merda. E aí você perde a concentração, porque o cara começa: hoje nós vamos aprender uma nova coisa. Hoje nós vamos não sei o que lá. E aí é só no 6º minuto que ele te ensina como dobrar a porra da manga, entendeu? Então todo mundo já desistiu ou se concentrou. Mas eu acho que tudo depende do tema, e eu acho que o podcast tem uma facilidade que é isso. Você vai acompanhando aqui, você pode estar dirigindo, você pode estar mijando, você pode estar fazendo o que você quiser. O vídeo já é mais difícil porque, né, tem uma dupla atenção, você ficar olhando pro cara, tal, uma bosta. Eu ouvi esses dias que o que você falou, o podcast serve para vários momentos da sua vida, né? Então, enquanto você estava dirigindo, enquanto você estava lavando louça ou limpando a casa, em tempo de quarentena, você pode escutar o podcast num novo horário também, que é quando você
volta do mercado e tá dando banho nas suas compras. Com álcool Olha em que gel. maravilhoso. Que é um bagulho que é chato pra caralho. Você Então, pode mas dá pra você fazer- escutar o Nossa. episódio inteiro, caralho, de podcast. Porra, é isso, Nossa. é isso, cara. Dependendo da compra que você fez, cara, dá pra ouvir uns 3 episódios do Mamilos. Mano, eu ouvi um cara falando ontem ou antes de ontem. Mano, ótimo horário pra você ouvir podcast é quando você volta do mercado e tá limpando o saco do tio João. Puta que que bosta, velho. Nossa, foder. Então é Não, isso, galera. Com essa piada a gente encerra o podcast de hoje, tá bom? Foi um prazer. Eu queria Os antes de Instagrams estão fazer- aí. Eu queria, antes de fazer, para tentar interromper essa piada, fazer uma ressalva que eu e o Zico colocamos fundos virtuais, tá ótimo isso. Parabéns. Ah, vocês estão adorando, né? O Zico tá com a ponte atrás dele e eu tô com o globo, o planeta. Que até Então- isso, ó, até o Zoom prova que a Terra é redonda. E aí, chupa negacionistas. Terraplanistas. É, Mas você sabe que eu fiquei fazendo isso de propósito É. pra me desconcentrar pra gente comentar sobre isso, né? entendi, você estava tentando desconcentrar a gente. Teve uma hora... Não só desconcentrando vocês, me desconcentrar, mas assim, eu me desconcentrei, obviamente. Mas é porque eu queria comentar uma coisa, né? Eu dou aula usando o próprio aplicativo do Zoom. E meus alunos ficam o tempo inteiro brincando com essas coisas. Então eu fiz uma coisa que eles fazem, que é quando você trocar o plano de fundo, por exemplo, colocar o plano de fundo no seu rosto. Né? E aí fica o rosto da pessoa, tipo, como se fosse um chroma key, né? E é incrível como eles realmente não estão prestando atenção. Cara, Então tem aluno que, por exemplo, que acha que a aula é podcast. O cara coloca, dá play na aula e o cara fica na cama, velho. Eu já vi isso. É lógico, O cara deu play, deitou na cama e ficou lá, foda-se. Não, eu quero fazer um Mano. apelo aqui, antinatalidade. Ah, Você gasta uma fortuna para colocar seu filho numa escola cara, e aí ele tem aula online por causa da pandemia, e é basicamente isso que o Zico tá falando. Ele coloca num fone aqui, e daí fica aqui, ó, no celular, assim, ó. Ah, foda-se essa aula aí. eu não Tá, falei toda galera nada. vai. Eu não falei nada porque Estava eu não queria. concentrado. Não, eu não queria atrapalhar o episódio, mas a hora que o Zico botou um fundo que a cara dele tava toda desconfigurada, mano, eu só pensei assim, cara, será que se eu tivesse comido um cogumelo, um alucinógeno qualquer, eu ia estar Olha, brisando aqui com a cara dele. Nossa, isso é demais, cara. Eu recomendo, na verdade. Mas... Então é isso, mais uma vez a gente já encerra o episódio aqui, depois dessa apologia às drogas. Não. Ó. Mas, primeiro eu fiz uma apologia antinatalidade, depois das drogas, né? Mas deixa eu, para mostrar também que eu já previa essa pergunta, eu anotei aqui, ó. Aluno. Não vai dar para ver. Aluno Twitter, porque agora tá no mundo, né? Foda-se. Mas eu ia fazer duas perguntas. Você já respondeu a primeira, que era qual era a maior distração dos seus alunos na quarentena? E aí é o aplicativo por si só. Mas e na sala de aula? Cara, mas não só o aplicativo, uma coisa que a galera faz, e aí eles acham que a gente não vê, ele coloca, tipo, principalmente quem tá com um notebook, né? Ele põe o celular embaixo ele apoia o celular na tela. Porque aí você vê que a pessoa não tá olhando pra tela, assim, ela tá olhando pra tela, mas a parte mais embaixo. E aí você vê a mãozinha mexendo, você fala, mano, o cara tá me tirando, velho. Achando que eu nasci ontem, tá ligado? Mas em sala de aula, a distração, por exemplo, na escola que eu trabalho, tem um lado positivo que as carteiras são duplas, né? Mas o fato da carteira ser dupla já é uma excelente distração. Nossa senhora. Dá pra fazer muita atividade legal, eu super concordo, mas, cara, às vezes que você precisa que a pessoa fica focada, desde você avançou 2 centímetros do meu lado da carteira, até a hora que você quer fazer uma piada, você vê um negocinho ali. Eu entendo eles, eu também faria isso, né? A gente foi universitário, a gente sabe como que você tá na aula, meu, aquela aula chata. É isso que eu ia falar agora, que eu ia fazer uma autocrítica e fazer e ao mesmo tempo denunciar o Zé também. Que é o seguinte, Oxi. eu já disse nesse podcast, acho que eu não disse para vocês, mas vou dizer agora gravando, que era... Eu só passei no vestibular porque quando eu tava no cursinho eu não tinha 3G. Então, Você falou isso nesse podcast? Já falei, né? Já. Então, Falou. E aí eu anotei isso porque eu fiquei pensando que talvez a evolução disso foi... Eu só sobrevivi à faculdade nas vezes em que eu fui, desculpa aí a faculdade de jornalismo, desculpa vocês pagaram o imposto também para eu poder ir na aula, porque eu tinha 3G. Porque, mano, nas aulas de semiótica 2, era só o Twitter. Eu ligava o Twitter 7h30, velho, e ficava lá, blá, 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 e aí quando eu via era 10 horas, e falava, opa, hora de ir embora.
semiótica mesmo, foda-se. E aí eu ia denunciar o Zé porque várias vezes, nas 2 faculdades que o Zé fez, ele falava, tô na aula, não sei o que lá, e ficava mandando mensagem, amanhã vamos fazer tal coisa, vamos fazer não sei o que lá, e eu falava, onde você tá agora? E ele respondia, na aula. Então já fica aí o registro. Quem nunca? Né? Cara, eu conheço rolê na aula. Cara, mas, pessoas que usavam o celular durante prova, cara. Então. Não era nem pra colar, é tipo... Os caras vão assim, mano, esse professor é bom Não, coxa. não, Vamos tirar mas uma eu me foto e postar no Instagram durante a prova, só pra mostrar que o cara é coxa. eu me formei sem nenhuma DP. Isso não tá em discussão aqui. tá vendo? Eu sou a prova viva de que eu consigo me concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Será? Mas é o máximo também. Pô, a gente já conversou aqui, você já admitiu, mas agora eu sei que você parou de fazer isso, que é dirigir o celular, caralho. Então, não, é. Esse é o tipo de concentração que você não pode ter nunca. Não, esse é o tipo de... Não, eu queria só fazer eu falei isso de você, mas eu queria fazer uma menção ao nosso amigo Cláudio, o que tava passando a quarentena com a avó, que ele ia pra aula também, mas, mano, esse realmente marcava o rolê. Ele ficava assim, mano, tô pensando já na breja que a gente vai tomar assim que a aula acabar. Mano, busca eu aqui e vamos comprar tal breja. O maluco tava na aula, velho. Já totalmente desconcentrado, mas concentrado em outra coisa, que era o rolê. Ele ficava me mandando posts de drinks no Instagram, e aí eu falava, mano, onde você tá? Ele falou, mano, tô na minha última aula. Cara, mas tinha aula que, mano, sabe aquele professor que, mano, falava sempre as mesmas coisas? A gente fazia bingo do professor, tá ligado? Meu Deus. Naquele mesmo tom de voz, né? Não, eu ficava na sala, assim, aí cada um fazia, tipo, suas apostas, sabe? Então o professor que falava sempre, sei lá, 7h15 fecha a porta. Se chegar atrasado, não vai entrar. Aí você já fala, mano, hoje eu vou colocar no meu bingo 7h15, que se ele falar 7h15 eu fecho a porta. E aí a gente fazia um bingo pré-aula, cara, era da hora. Você sabe que relembrar isso, os seus alunos vão te cobrar se eles ouvirem isso, né? Porque provavelmente você deve ser uma pessoa que fica repetindo as coisas na aula. Não, todo professor tem um caguete, sei lá como é que fala essa porra. Cacuete. O vício de linguagem é mais bonito. Né? Obrigado. Boa. Não, o que eu ia falar também, eu até perdi o negócio do cacuete, mas era... Caralho. Eu anotei aqui, mas eu até já esqueci. Eu vou falar de um livro... Você não acha irônico o episódio de concentração, é o episódio que a gente tá mais desconcentrado? É, velho, mas é porque essa ponte atrás de você tá foda. Não, mas é que era uma coisa sobre... Meu Deus do céu. Beleza. Mas enfim, eu vou chegar... eu vou chegar lá. Mas uma coisa que eu acho... Eu vou fazer não sei como é que chama o termo exatamente disso, mas aí não é por desconcentração, é por ignorância. Mas eu vou fazer uma citação a um episódio muito antigo desse podcast, que é para quem começou a ouvir só para frente. Então eu vou dizer que nessa quarentena, uma das coisas que tem me desconcentrado é o FOMO. Porque, como eu trabalho com notícia, eu às vezes falo assim, foda-se, depois das 4 horas eu não vou ver mais nada. Mas, mano, sei lá, às vezes aí eu saio 4 horas da tarde, mas eu sei que vai acontecer alguma coisa assim. Aí eu tento ler um livro, mas eu fico ali, puta, mano, acho que já deu merda e eu não tô vendo, hein? E aí eu vou lá no Twitter. Ou, putz, vai ter uma live e tal. O FOMO também da live é fudido, que é assim, às vezes eu nem quero ver a Marília Mendonça, mas é todo mundo vendo, velho. Aí eu falo assim, caralho, deixa eu ouvir umas musiquinhas, vai, não pega nada. Então, mano, a live é muito do FOMO também. É do tipo, todo mundo tá postando story da porra da live e você fica assim, mano, beleza, vou assistir ali um pouquinho. Sim. Você fica com muito medo de não estar no rolê. Mas agora eu ia perguntar um pouquinho, mudar um pouco o foco. O que vocês fazem, né? Quais são as técnicas, o que vocês fazem para evitar, né, a perda de foco, né? Como que vocês fazem para se manter focados? Eu tenho umas dicas legais, eu acho que é bom falar, mas eu queria ouvir de vocês primeiro. Eu tenho uma que está funcionando muito durante a quarentena, que é em relação à leitura, que é estipular pequenas metas. Então, eu quero ler 50 páginas por dia, por exemplo.
E aí, antes de eu responder meu WhatsApp que tá bombando, ou de eu ir olhar alguma coisa no Twitter, eu falo, vou ler 20 páginas. Aí leio 20 páginas, dou uma checada no celular e volto para ler mais 30. Eu volto para ler mais 20, paro e leio mais 10. Porque senão, velho, se você não estabelecer essa merda, você lê 5 e aí tá no Twitter. Se você lê 5, tá no Instagram. Então, esse é o que tá funcionando para mim. Boa. Concordo com o Lucas e é uma coisa que eu tô fazendo do mesmo jeito também. Eu até tô lendo mais nessa quarentena. Já li 3 livros e encomendei mais 2 que chegaram essa semana também. E eu acho que é real você colocar pequenas metas, porque, cara, não adianta você botar na sua cabeça, não, quando acabar a quarentena tem que fazer tudo isso, tudo isso, tudo isso. Sendo que você não planejou, você só tá planejando o final, mas não tá planejando como você vai chegar, né? Tipo, toda a trajetória. E aí parece que é infinito você chegar nesse rolê. Do mesmo jeito que o Lucas fez com os livros, eu tava fazendo com os meus exercícios, por exemplo. Ah, não, eu quero fazer uma caminhada de 10 km. Porra, mas no primeiro dia eu sei que eu não vou conseguir fazer os 10 km, porque, mano, eu tô tava meio sedentário, não tava fazendo nenhum exercício e tudo mais. Vamos aos poucos, vamos vamos fazer 3, aí anda uns 3, 4 dias assim, depois vai aumentando e depois vai aumentando. Mano, hoje eu ando uns 9, 10 km tranquilaço, sem nenhum problema. E outro também, que aí é meio também blasé, mas ainda mais agora que eu tenho mais tempo de assistir streamings, tipo, cada um de nós aqui é assinante de uma coisa, a gente compartilha as contas, né? Então, eu tenho acesso aos principais canais de streaming. E aí eu fico assim, caralho, é a mesma coisa que o Lucas tem com as lives, eu tenho com as séries, por exemplo. Puta, saiu a série tal, preciso assistir até o bagulho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu coloquei uma meta, não, eu só vou assistir uma série nova se eu conseguir terminar uma que eu comecei e não terminei. Caralho, isso é ideal pra vocês, Zé. Você Então. entra numa conta do Zé, de qualquer desses streaming, e aí você vê lá, continuar assistindo. Tem várias coisas pela metade. Não, tem várias coisas, porque eu começo uma coisa, aí às vezes eu não acho que engaja muito bem, aí tipo, eu começo a assistir outro. Eu experimento de tudo, em tese. E aí eu sempre percebi. paro. E aí meu aplicativo de acompanhar séries, mano, tá sempre desatualizado. Aí eu falei assim, aplicativo de acompanhar séries. Véio. não, eu vou dar essa dica, que eu descobri um novo agora, eu vou dar uma dica no final. Mas eu tenho um aplicativo que acompanha séries, porque todos os aplicativos o aplicativo é assim, o TV Showtime. Você marca a série que você está vendo e você vai, tipo, dando check, sabe, nos episódios. Uhum. E aí eu tenho a lista dos que estão em aberto, e tem muita série. Nossa. Aí eu falei assim, mano, eu só vou ver uma série nova depois que eu terminar uma da minha lista. Então isso, eu tô meio que... É impossível zerar minha lista, porque eu comecei muita coisa e não terminei, mas as que eu tô com vontade de terminar, eu tô terminando, pelo menos. Vai lá, Zico, as suas dicas. Então, essas dicas que eu vou dar são baseadas em algumas coisas que funcionaram bastante, não só comigo, como eu já disse, né, eu tenho um déficit de atenção fudido, mas funciona muito com alunos, principalmente no cursinho. Tá? Eu sou muito ansioso, né? Então, quando eu preciso estar focado e eu não estou usando a mão, por exemplo, eu estou lendo alguma coisa, né, eu estou assistindo uma aula, eu preciso estar com a mão ocupada. Né? Então, vocês estão percebendo que eu estou mexendo a mão o tempo inteiro, eu estou aqui durante a gravação, eu estou com uma bolinha, aquelas bolinhas anti-estresse. Se eu não estou com uma bolinha, eu estou com uma caneta riscando papel. Né? Eu lembro que teve a moda dos spinners, e por mais que pareça bobagem, mas os meus alunos, quando estavam usando spinners, se concentravam muito mais na aula do que quando eles não estavam usando. Né? Obviamente tem um outro que fica brincando com o spinner, mas o aluno que ficava só girando o spinner ali, ele realmente estava focado na aula. Né? Então, eu, por exemplo, na minha época de cursinho, eu ficava girando a caneta no dedo. Né? Isso me mantinha focado. Então, ter alguma coisa, principalmente quem tem ansiedade, ter alguma coisa na mão ali ajuda bastante. Mas o que eu ia falar primeiro é uma questão de organização. Eu fiz 2 planilhinhas, quem quiser eu posso compartilhar. Eu vou mostrar para vocês aqui, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Para vocês dois, né, não para quem está ouvindo. Que
Uma coisa que ajuda muito é você saber o que você tem pela frente. Então, eu fiz uma planilha de organização semanal. Né? Tipo, e aí, a dica é, se você tem uma agenda, use agendas semanais, né? Aquela agenda, quando você abre ela, você vê a semana inteira cheia. Porque você consegue ver o que é importante que está pela frente. Às vezes, você usa uma agenda que é diária, né? Você tem ali, hoje é quinta-feira, dia 14, beleza. Mas você não consegue ter a visão da sexta-feira, por exemplo. Você fica virando a folha. Isso faz com que você postergue muitas coisas, atrase algumas coisas. Então, Isso uma é do agenda semanal é caralho, muito boa. isso é do caralho, porque se você, do dia tem dois efeitos. Se você não tem nenhum ou só um compromisso, parece que você não tá fazendo nada. E se você tem 5 ou 6, parece que você tá fudido. Mas quando você olha a Exatamente. semana inteira, acho que é melhor, né? Nunca tinha pensado nisso. É muito bom. Se quiser, eu compartilho com você também. Essas aqui eu tô colocando na minha parede aqui para poder preencher. E aí tem um mensal também, que nada mais é como se fosse aquelas folhinhas de vó, né? Que aí você coloca os marcos importantes. Então, tipo, eu tenho que entregar a minha prova, por exemplo. Né? Então eu coloco aqui para quando eu bater o olho que eu tenho o dia de entrega da prova, na minha planilha semanal tá mais detalhada. Mas os marcos importantes tá ali. E aí uma coisa que eu vou fazer aqui, aí eu vou citar um Cláudio amigo nosso, né, que já participou muito desse episódio, que foi o Júlio, que ele também é um cara muito desligado, que aí ele criou umas marcações, tipo uns kanbans de cor, né? Então, por exemplo, ele toca violão, aí tem o trabalho, saúde, então ele colocou, por exemplo, azul. Então, se hoje eu fiz exercício, eu vou lá e marco azul no meu calendário, para saber que aquele dia eu fiz exercício. Hoje eu estudei violão, lá, guitarra, no caso dele, ele vai lá e marca. Né? E por último, e esse acho que é o mais importante, acho que é a melhor dica de foco e de concentração, é o método Pomodoro. Ele é bem famoso, não sei se vocês já conhecem, mas... Pomodoro que nem o molho? Que nem um molho. Ele o nome vem daqueles... Sabe aqueles timers de cozinha? Sei. Sabe? Que tem o formato de tomatinho? É por conta daquilo. Né? E esse método é muito usado. Eles dizem, eu nunca vi essa pesquisa, mas eu já vi mais de uma pessoa falando, né, que se você fizer o Pomodoro bem feito, você faz 2 horas render melhor do que se você não estivesse fazendo um Pomodoro por 4 horas. Né? O que significa? O que é essa técnica? O que significa? E eu usava muito essa, principalmente quando eu trabalhava em fábrica. Basicamente o nosso cérebro não consegue ficar mais que meia hora concentrado em alguma coisa. Né? Mais de meia hora você vai ter alguma distração, né? Nem que seja mínima. Então a técnica do Pomodoro é o seguinte: você divide o seu tempo em intervalos de meia hora. Desse intervalo de meia hora, 25 minutos, né? Você pode começar com menos, mas o Pomodoro ideal é de 25 minutos. Você faz 25 minutos de atividade fixa. Então, por exemplo, vou usar o Lucas como exemplo. Ele tem que escrever matéria. Beleza. Então ele vai ficar 25 minutos focado ali escrevendo as matérias. E você não vai fazer nada durante esse tempo. Nem ir ao banheiro, você não vai parar para tomar uma água, você não vai mexer no celular. Você vai ficar 25 minutos focado. Quando é 25 minutos, você para o que você está fazendo, no meio. Sabe? Eu estou na meio da matéria. Tudo bem, para. E aí é a hora que você vai dar uma folga pro seu cérebro, de 5 minutos. E aí você vai tomar uma água, vai comer alguma coisa. E se você fizer... E é muito importante que você tenha essa pausa. Né? Porque a gente está muito acostumado, não, deixa eu só terminar isso aqui. Não, daqui a pouco você termina. Esses 5 minutos não vão te matar, sabe? Esses 5 minutos não vão fazer com que o seu trabalho saia muito mais rápido ou não. E No se você fizer a pausa... meu, sim, mas tudo bem. Mas o meu caso não conta. Exatamente. Obviamente, se você está na televisão ali, é que 5 minutos fazem uma puta diferença. Essa semana, assim, saiu o exame do presidente. Não precisamos nem falar sobre nada disso. Mas, assim, não dá pra falar assim, peraí que eu vou fazer minha pauta de 5 minutos. Mas a maioria, 99% dos outros trabalhos dá. Exatamente. Mas, cara, se 5 minutos que você postergar isso, você vai voltar e vai digitar muito mais rápido, porque seu cérebro vai estar fresco, sabe? Não, e aí eles falam que o ideal é você... É só o tipo de matéria que acaba saindo bem na hora. Mas se for uma matéria comum, assim, uma matéria qualquer, seria os 5 minutos é possível para o jornalista. Exatamente. E aí, o ideal é você fazer 4 pomodoros na sequência. Então, você vai fazer 2 horas focados, né? 25 minutos de dedicação, 5 minutos de descanso. E é meio que um processo de adestramento do seu cérebro. A palavra não é essa, mas eu acho que ela ilustra bastante. Porque o seu cérebro, ele fica esperando a recompensa, aqueles 5 minutos. Né? E aí você fica mais focado. E quem quiser procura método Pomodoro. Tem
uma porrada de artigo falando sobre ele. É um método realmente eficiente. Vale a pena fazer. Inclusive, um dos rapazes que moram comigo, a gente estava conversando, e ele falou que estava desfocado, eu falei para ele fazer. E ele começou hoje, ele falou, cara, eu senti muita diferença, né? Então, vale muito usar. Tem vários aplicativos que tem o Pomodoro, que se você jogar em qualquer coisa de download, você Pomodoro, você baixa vários timers, que é como se fosse um timerzinho de um Ou se reloginho você de já xadrez. tiver um timer de cozinha em casa, já Então, o economiza. problema do timer de cozinha é que o que acontece? Tem que ficar programando. Você coloca 25, aí depois você coloca 5, sabe? Os aplicativos de Pomodoro, você coloca já quanto você quer de dedicação e de coisa. Não, eu queria Entendi. fazer, E aí? depois dessa sugestão, eu queria fazer um apelo a você que está nos ouvindo e pode interceder pelos milhares de trabalhadores que têm que fazer reuniões inúteis no trabalho, virtuais. Então, se você tivesse, se você for a chefe da sessão, tiver que fazer uma reunião virtual, faça com que ela dure 25 minutos. Dá tempo de discutir a paz mundial esses 25 minutos, caralho. Não Dá mesmo. faça, não faça uma reunião de 1 hora, velho. Você vai foder as pessoas, ainda mais online. O cara vai abrir outra aba, vai mutar o microfone e não vai ouvir porra nenhuma. Mano, Exatamente. até em. Acho que faz um pouco de sentido com isso que o Zico falou, de aumentar a concentração. Eu lembro que ano passado, antes de qualquer coisa que envolvesse home office e quarentena, que tá mais evidente agora, eu tinha visto uma matéria não sei se era da Exame ou do Valor Econômico, de uma empresa japonesa que estava aqui no Brasil, e ela tinha inovado, ou inovado entre aspas, né? Vamos lá. Mas ela tinha inovado a carga horária de trabalho dos funcionários da empresa, que meio que eles só trabalhavam, em vez dos 5 dias, só 4 dias da semana. Então, eu não sei se... É que como aqui na CLT eles têm que cumprir são 48 horas, né? Não sei, não sei quanto. Ou é 40 40 horas, se não me engano. 40 horas. Ou é 44 ou é 48. Eu acho que é 44, mas enfim. Tá. Foda-se. Eles reduziam um dia ou davam de benefício essas 8 horas de um dia para as pessoas, e elas só trabalhavam 4 dias. Então elas tinham 3 dias livres durante a semana. Além do sábado e domingo, tinha mais um dia livre na semana. E aí isso engajou tanto os funcionários que eles passavam menos tempo durante o trabalho mexendo em celular ou com outros tipos de distrações, se concentravam, e com um dia menos de trabalho fez com que o trabalho desses colaboradores rendesse muito mais do que uma carga horária de trabalho normal. É absurdo. Zico, sabe quem começou assim, com essa ideia? Karl Marx. E aí quando você chegou lá, você foi ver, as pessoas trabalhavam um dia só e depois não trabalhavam mais. E aí ele se matou. E aí ele se matou na Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. Puta que pariu. Isso aí. Se você não entendeu, revisite o episódio anterior. Mas não, isso é total. Isso também que o Zé disse explica que o cara que vai trabalhar mais, porque ele sabe que ele está de folga na sexta, ele não quer deixar pendências nem nada, ele fala, bom, já estou de folga, vou trabalhar mesmo, vou resolver. Exato, velho. Então isso seria demais, mas não não cabe na realidade de todo mundo também. Mas seria maravilhoso, Eu, inclusive, tô de folga sexta, sábado e domingo. Inclusive, daqui a... Aê! Mas eu trabalhei sábado e domingo para conseguir essa folga, então não adiantou muito. Mas acho que a gente já está chegando basicamente no tempo daqui a pouco. Mas eu queria só dizer, na reunião, eu queria fazer esse apelo para a reunião, mas não só a reunião virtual, a presencial, e tudo bem que eu falo pra cacete, mas eu acho que as pessoas deveriam também, né, falando em concentração, e aí eu tô totalmente incluído nessa, se exercitar e se cobrar mesmo para serem, às vezes, mais concisas em tudo. Porque o que é mais conciso, o que é mais direto, seja e-mail, seja comunicados, seja, por exemplo, uma coisa que o Zé também já se queixou uma vez, que eu me lembro que eu fico pensando, nossa, isso totalmente. Reuniões de condomínio. Tudo que você conseguir fazer de uma forma mais enxuta, você vai conseguir incentivar a porra da concentração. Você vai fazer vários condôminos, que é assim que eles chamam. Passar 2 horas numa reunião, o cara vai se fuder, velho. Então, isso é uma merda. Então, ajude as pessoas a não sucumbirem numa reunião. Eu tinha mais uma outra coisa, mas acho que a gente pode falar dos livros. Eu
eu tenho muitos exemplos de várias coisas que duram muito que a gente podia enxugar. Mas eu queria também fazer um outro. Não era isso que eu esqueci de falar aquela hora, mas vou fazer também. Que é, talvez os jovens consigam, mas essa coisa de focar é um bagulho que é foda, que eu vou tentar fazer de novo agora, que é o seguinte, eu percebi que com as duas telas que chamam, eu nunca mais consegui assistir um jogo de futebol totalmente focado, totalmente concentrado. E agora que a gente ficou tanto tempo sem futebol, assim que voltar, vou tentar fazer o exercício de assistir sem a porra do meu celular, para ver se consigo assistir de volta 90 minutos direto, porque nunca mais consegui isso na vida. Então, a segunda tela também tem esse prejuízo, às vezes, apesar de ter vários benefícios. Enfim, divagações da concentração. Alguém quer começar com as Indicações? indicações? Bom, eu tenho uma série que é da NetGeo. Ela tinha na Netflix até pouco tempo atrás, tiraram. Não sei se está agora em outro canal de streaming, mas chama Truques da Mente. Ela é muito boa, porque ela explica várias dessas coisas que a gente falou hoje, de forma científica, né? Traz dados e tudo mais, falando como funciona o cérebro. Vale muito a pena, né? Tem um episódio, inclusive, só sobre concentração, mas eu indico a série inteira. E a outra indicação é um aplicativo. Eu falei dos aplicativos de Pomodoro, e tem um aplicativo que é muito legal, que ele chama Forest, né, de floresta. E aí... era esse aplicativo que eu tava falando, caralho, Zé. Isso em off. Eu tava falando que as pessoas pagam por essa merda, velho. Tá. Ficar comendo Sim. Você tá pagando, Victor? Não. O meu tá na versão grátis. Tá. Mas ele parece ser muito interessante em vários motivos. Porque, assim, ele é um Pomodoro, né? E aí ele tem uma gratificaçãozinha que é quando você termina um Pomodoro, né? Você ganha uma arvorezinha digital dentro do aplicativo, né? Mas, por que as pessoas pagam, e acho que isso é interessante, se você paga o aplicativo, quando você começa um Pomodoro, ele bloqueia o seu celular. Não, então, eu tô falando isso de espírito de porco, porque Sim. esse foi o único aplicativo que eu pensei em pagar na minha vida. Que ele parece ótimo. Sim, ele é muito bom. Porque, mano, a ideia é ótima. Você conservar uma floresta e aí olhar e falar assim, caralho, consegui me concentrar em várias oportunidades. Então... E é exatamente, é um Pomodoro visual, né? O seu cérebro fica condicionado àquilo. Vale muito a pena. E foi uma indicação de uma aluna minha, cara. Uma criança de 12 anos usa o aplicativo. E ela é uma aluna super focada. E que eu acho que vai ser cada vez mais frequente, né? Aplicativos como esse, né? Se você tem aplicativo para acompanhar suas séries, velho. Sim. É o que eu vou indicar aqui agora. Vai lá. O aplicativo que eu usava antes, na verdade, continuo usando, é o TV Time, que é para acompanhar séries. Mas tem um outro que eu descobri nessa quarentena, Lucas, que você talvez te interesse, que é bem louco, que se chama Materate. Não sei se é assim que se pronuncia, mas se escreve Materate. Materate. Tudo bem. Ele é tipo um Filmou, que é uma rede social, só que o aplicativo dele é muito bom, e aí dá pra você lá colocar todas as séries e filmes que você viu. Inclusive, ele sincroniza. Você pode fazer o login do seu Filmou dentro dele, quem já tem o Filmou, e ele puxa já todas as suas avaliações. Então você não precisa remarcar todos os filmes e séries que você já viu. Isso é muito bom. E aí dá pra você colocar quais streamings que você tem assinatura, e ele só vai fazer indicações daqueles filmes que tem nos streams que você já paga. Então, tipo, ele não vai te recomendar filmes que você, tipo, vai ter que precisar pagar mais pra ver. Só de coisas que você já tem acesso gratuito, entendeu? Isso é muito bom, eu gostei muito. E ele te mostra o que... Mano, ele sincroniza todos os streamings possíveis, é muito bom. Já pensaram em tudo nessa vida, velho. Eu adorei, E dá pra você criar listas e tudo mais. Listas de quero ver, listas que eu já vi, listas personalizadas. Eu tô adorando esse aplicativo. Além do TV Time, que eu já tinha falado,
Ah, não sei, tem um filme que eu vi esses dias agora. É meio lúdico falar isso, mas isso aconteceu na vida real. Que eu vi esses dias, que é o filme Race, que tem no Do da Speed Race? HBO. Não, Race 10 segundos para vencer. Ah, puta merda. Eu ia falar desse filme. Mano, manda bala, é ótimo. É sim, então, que conta a história do Jesse Owens, que é o cara que é um cara preto que correu foi artista não, atleta olímpico nas Olimpíadas de Berlim, né, em Isso. 1936 e ganhou 4 ouros. Um absurdo. O Chupa cara. Hitler. Chupa Hitler, que tava Exato. exatamente. O filme é ótimo. E aí, tipo, eu acho que mostra um pouco a concentração que o cara teve e a persistência de todo um atleta até chegar onde ele chegou. Não, demais. Esse filme é muito bom. Antes de você. Eu sei que você tem uma Sim. campanha para divulgar aí, mas a gente vai deixar para o final. Eu vou nos meus. Eu vou Antes de seguir você indicar rapidinho, Lucas, Diga, só falar manda lá. que aí você já finaliza. Uma outra vantagem que eu te esqueci de falar desse aplicativo que eu falei, dá para você fazer Pomodoro com mais de uma pessoa junto. Então vocês podem fazer concentração coletiva. Isso é legal. E eu lembrei de um filme, na verdade é uma cena de um filme, mas é muito legal, que é O Homem Sem Sombra. Ele, durante o filme, né, isso não é spoiler nenhum, ele tava criando a fórmula da invisibilidade lá, e aí ele, tipo, fica cansado, e aquela cadeira de escritório, na hora que ele deita e joga a cadeira para trás, assim, ele olha pro teto, e no teto dele tá escrito: você deveria estar trabalhando, né? Nossa Senhora. E, na minha época de cursinho, essa era a minha foto de MSN, né? Toda vez que eu abri o MSN, parecia: você deveria estar estudando. E, cara, isso realmente me ajudava a ficar focado. Eu contei essa história uma vez no cursinho e uns 5 alunos trocaram a foto de fundo do celular para você deveria estar estudando. Mas não faça isso, cara. Vai foder a sua saúde É mental quando você torturante, é quiser torturante. descansar. Eu achei bem passivo-agressivo. Mas, enfim, eu vou só indicar os dois filmes que são. Tem um que talvez seja uma analogia muito louca minha, mas que até ganhou o Oscar, que é o documentário Indústria Americana lá, É muito tá na bom. Netflix. E eu tô falando disso porque eles retratam meio que a diferença entre como os trabalhadores de fábrica norte-americanos se distinguem na dinâmica do trabalho com os chineses. Sim. E uns são mais concentrados do que outros, se você olhar bem. Então, eu acho que é interessante essa parte Enfim, a parte trabalhista da coisa é a mais importante, claro. Mas E a crítica também, né? A crítica, exato. Mas assista esse que você não vai se arrepender, é bem bom mesmo. Tem um que é um outro filme que eu indicaria. Eu ia indicar um triste e não vou. Eu vou indicar um outro que também estava um dos indicados ao Oscar aí, que era. Acho que em português é um nome muito louco, eu não sei qual que é o nome em inglês original, mas esse é Entre Facas e Segredos. Que é tipo um mistério, sabe? Um filme meio de quebra-cabeça e tal. E aí eu estou indicando porque se você ficar bem concentrado, você vai descobrir pistas e aí meio que você consegue entender como o filme vai se desenvolvendo. E eu achei até bom. Eu só gosto de filmes tristes. Esse aí, não que esteja super feliz, mas, enfim. Mas Como é que é o nome? Entre Facas e Segredos. Acho que deixa eu ver o nome original aqui, é Knives Out. Tá, caralho. Tava no Oscar também. Exato. E aí eu tenho mais duas coisas. Uma que já está todo mundo assistindo, mas eu acho que é bom destacar, que é a série do Michael Jordan, Sim. o The Last Dance. Tem muita coisa sobre o Michael Jordan, etc, blá, 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 mas ele se mostra um verdadeiro mala, né, na série. Mas isso prova que todos os atletas de bom rendimento são malas. Porque você precisa estar muito concentrado sempre, e ele cobra, em alguns episódios ele mostra como ele cobrava a concentração dos companheiros para ter uma excelência.
para que os caras estivessem tão concentrados como eles, entendeu? Como ele, é muito foda. E para acabar a minha longuíssima recomendação, eu revivi um livro nessa quarentena que eu tinha lido sem concentração, e aí eu reli, agora, acabei hoje, que é o livro do Guardiola, chama Guardiola Confidential, e assim, e ele fala muito sobre a filosofia da concentração. Se o jogador de futebol não estiver concentrado minimamente, ele não só não se posiciona bem, como não faz as jogadas bem, enfim, e é foda. E aí até, durante o livro, conta as histórias que ele teve com um jogador de xadrez, sobre como a concentração é importante para o esporte, blá, blá, blá. Então é isso. E já vou dar o meu Instagram para a gente poder encerrar, @l.tomazelli, Tomazeli, Zico. Eu sou @ZicoNeri. O meu, gente, para quem quiser me seguir, é o Zé.Barreto. O cara esqueceu o próprio Instagram, velho. Porque eu tava esperando o Zico, eu tô olhando esse filho da mãe aqui pela câmera, ele sempre me zoa quando eu falo meu Instagram. E antes de mais nada, antes de finalizar, divulgar aqui uma campanha que a gente lançou essa semana. Não só eu, mas eu e mais 6 amigos, isso inclui aqui o Lucas também, que tá aqui. A gente juntou todos os amigos aniversariantes de junho e a gente está arrecadando cestas básicas que a gente vai doar para 2 ONGs, que é o projeto Salve Quebrada e o projeto São Paulo Sem Fome, que são para pessoas que moram em comunidades, né? São famílias em situações vulneráveis, que principalmente agora, nessa fase da pandemia e da quarentena, não tem condições nem de se alimentar direito. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas eu acho que a gente só sai dessa se ajudando e ajudando quem pode. E, sei lá, quem divide multiplica, né? Esse famoso ditado clichê, mas que faz muito sentido agora. E é isso. Esse podcast que vos fala é o @podcastfibo, PH de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não é. Valeu, Até gente. delay, Obrigado. Até com delay vocês conseguiram fazer esse encerramento. Boa. Para dar tchau, eu ia falar que no meio dessa situação toda bizarra que a gente está vivendo, para corroborar o que o Zé disse, Sim. só focado mesmo em ajudar os outros. Exato. Que estão, assim, lógico que quem tem que ajudar mais, a gente sabe quem é e não está ajudando. Mas se a gente se concentrar em ajudar quem a gente pode minimamente, abrindo mão de alguma coisa ou outra, a gente vai conseguir passar por isso com alguma esperança. Então é isso, até a próxima. Tchau. Valeu. Falou! Este podcast é produzido e editado por Braba House.